Olá, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação ter você aqui conosco. O que vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre dashboard. O que significa dashboard? Dashboard significa painel de controle. Então, dashboard nada mais é um painel onde a gente vai visualizar os nossos gráficos, as nossas informações de uma maneira mais clara, de uma estética muito melhor aqui das nossas informações. Mas primeiro eu tenho que ter, logicamente, o banco de dados, é a planilha onde eu vou extrair todos esses dados para visualizar essas informações, fazer essa análise de dados. E depois eu vou ter que criar tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e depois a gente criar nosso painel de controle, que é a dashboard. E para criar a tabela dinâmica, a minha tabela aqui, origem, tem que ter título. Em todas as colunas tem que ter título. Se alguma coluna dessa não tiver o título, como por exemplo aqui agora que eu apaguei, se eu for criar uma tabela dinâmica aqui, eu vou clicar em tabela dinâmica, e quando eu der um OK, vai dar um erro, porque ela não deixa, o Excel não deixa criar se não tiver uma referência aqui, um título da coluna. Então eu tenho que ter título em todas as colunas. Para me selecionar todos os dados, eu posso clicar em Ctrl asterisco, seleciono todos os dados. Ctrl ponto, eu rodo os 4 cantos da planilha aqui, ó, para ver se está tudo certo. Se bem que é uma planilha pequena, já estou vendo que está tudo ok. E aí eu venho tabela dinâmica, dou um OK, criar em nova planilha, e aqui eu vou organizar os dados. Por exemplo, essa primeira aqui eu gostaria de filtrar pelo campo data, então vou colocar data aqui no filtro, e na coluna, ou melhor, na linha, eu vou querer a região, aqui na linha. Então na região eu quero saber quanto que foi vendido, a quantidade de produto por região. Então eu vou colocar aqui a quantidade aqui nos valores. Então beleza. Aí a partir dessa minha tabela dinâmica eu vou criar um gráfico. Então vou selecionar aqui esses dados, vou em gráfico dinâmico, vou pegar aqui um modelo, esse primeiro modelo mesmo recomendado aqui, e vou dar um OK. Então eu já tenho aqui meu primeiro gráfico. Só vou dar uma arrumada nele. Essas linhas aqui atrás eu posso clicar nelas e deletar, se eu não quiser visualizar ela. Esses dados aqui do lado eu posso apagar também. E nas colunas eu posso vir aqui no sinal de mais e colocar o rótulo de dados, que aí vai aparecer a quantidade aqui por região no topo das colunas. E esses botões, esses que você está vendo aqui, são botões. Eu posso ocultar esses botões. Eu venho aqui em analisar, botões de campos, ocultar tudo. Então eu ocultei aqui os meus botões. E aqui no total eu posso renomear o título dessa coluna, desse gráfico, na verdade. Então esse daqui na verdade vai ser quantidade vendida por região. Então essa é a quantidade vendida por região. Aí eu posso colocar um negrito aqui e personalizando da forma que eu quiser. Colocar na fonte aqui Arial, por exemplo. Deixar negrito também esse aqui. Aqui embaixo também. Deixar negrito, colocar a cor preta aqui, dar um destaque melhor e formatando nosso gráfico aqui de uma forma que fique bacana pra gente. Esse total aqui também eu posso deletar, não está me ajudando em nada aqui. E aí eu posso renomear essa planilha aqui embaixo para quantidade por região. Aí vamos criar mais um gráfico, mais uma tabela dinâmica. Então eu venho aqui novamente, vou lá em inserir, tabela dinâmica,
Dá um OK. E aí eu vou criar uma outra tabela dinâmica. Naquela eu filtrei por data. Agora eu vou filtrar por vendedor. Então eu vou colocar vendedor aqui no filtro. E na linha eu vou colocar produto. Colocar o produto. E aqui nos valores eu vou colocar a margem, preço unitário. Vou colocar o preço unitário. Vou analisar aqui o preço unitário de cada produto aqui. E aí, a partir dessa tabela dinâmica, vou criar o meu gráfico aqui. Então vou lá, gráfico dinâmico, aí tem um gráfico recomendado, dou um OK. Então ele já me fornece aqui o gráfico. E aí eu vou arrumar o gráfico igual eu fiz no gráfico anterior. Apago essas linhas aqui atrás, esse total também não preciso ficar visualizando. Essa legenda aqui também. E aí eu vou lá em analisar para ocultar os botões de campo, ocultar tudo. E aqui eu vou colocar o título do nosso gráfico. Então vai ser o que? Preço unitário por produto. E aí eu posso colocar cor preta, negrito. Aqui nas colunas eu vou vir aqui, selecionar as colunas, vou aqui no rótulo de dados para aparecer os valores aqui em cima. Coloco a cor preta, negrito. Na verdade eu acho que eu vou até mudar esse tipo de gráfico. Vou colocar aqui formatar, design, alterar tipo de gráfico. Vou colocar esse de barras aqui. Vou alterar ele para a gente não ficar com os gráficos iguais, ter a diferenciação aqui. Então vamos deixar isso aqui. Aqui eu vou colocar cor negrita, cor preta aqui e deixar esse gráfico posicionado aqui, beleza? E aqui a gente vai renomear também a planilha, colocar preço unitário por produto. Vamos criar mais um. Então vamos lá no nosso banco de dados. Vou vir aqui com nossos dados selecionados. Vou vir inserir tabela dinâmica. Dou um OK. E aqui eu vou organizar. A gente já filtrou por região, por data, na verdade, por vendedor. E vou filtrar agora por região. E na nossa linha eu vou ter o que? O vendedor. E aí eu vou ter a margem de lucro. Margem de lucro aqui por vendedor. E aí eu vou criar mais um gráfico aqui. Então eu vou selecionar esses dados, vou em gráfico dinâmico e vou criar um de pizza agora. Vamos mudar um pouco. Vou criar um de pizza agora. OK. Então posicionar meu gráfico aqui. Vou sumir com esses botões, então vou analisar botões de campo, ocultar tudo. E aí eu posso fazer o seguinte, vou vir aqui em mais rótulos de dados, seleciono esses camaradas aqui, vou vir aqui em página inicial, coloco na cor preta, negrito. E aumento o tamanho dessa fonte aqui um pouquinho para ficar mais visível. E aqui nosso título nós vamos renomear. Então aqui vai ser o que? Vai ser margem de lucro por vendedor. E aí a gente seleciona esse título aqui, coloca na cor preta, negrito. Se quiser mudar a fonte, vamos botar aqui Arial. Deixa aqui. Esses camaradas aqui do lado também a gente pode
colocar na cor preta, negrito, e ficar as informações mais precisas aqui pra gente. Agora acho que já dá pra gente pensar em criar nossa dashboard. Vamos renomear essa planilha também. Vou renomear ela aqui, margem de lucro por vendedor. Aí eu vou criar uma nova planilha aqui. Vou selecionar mais ou menos aqui 3 linhas. Vou colocar como fundo aqui essa cor. Essa outra linha vou colocar uma outra cor como fundo. Vou colocar, por exemplo, essa cor aqui, e vou diminuir um pouco o tamanho da linha. E aí eu vou colocar essa parte aqui nessa cor também. Vou sumir com as linhas de grade. Vou aqui em exibir, tirar as linhas de grade, e a gente vai começar a ter uma imagem bacana, uma estética bacana aqui. E vou aqui inserir e vou em texto, caixa de texto, e vou colocar aqui dashboard análise de vendas. Aí a gente pode colocar essa letra aqui na cor branca. Vou colocar aqui Arial, escolher a opção negrito, vou aumentar o tamanho, posicionar ela aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a colocar aqueles gráficos, puxar aqueles gráficos para cá. Então vamos lá, quantidade por região. Então vou clicar aqui no gráfico, dar um Ctrl C, vou lá na minha dashboard, Ctrl V. Aí eu vou organizando ele aqui. Posso diminuir um pouquinho ele aqui. Vou organizar os meus gráficos aqui. Então vou pegar o outro, que seria, que é na verdade preço unitário por produto, clicar sobre ele, dar um Ctrl C, vou lá na minha dashboard e vou colar ele aqui. Então vou organizar. Falta mais um. Vamos pegar margem de lucro por vendedor, que é o gráfico de pizza. Então Ctrl C, vou lá na minha dashboard e dar um Ctrl V. Dá uma diminuída no tamanho dele. Então é isso aqui que a gente chama de dashboard, mas a gente ainda vai deixar mais bacana ainda. A gente ainda vai trabalhar. Vamos colocar, por exemplo, aqui nessa quantidade vendida por região. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou analisar e vou inserir uma linha do tempo. Lembrando que você, para inserir uma linha do tempo, você tem que ter o campo data lá na tua planilha. Se você não tiver na tua tabela dinâmica, você não consegue trabalhar com linha do tempo. Então eu tenho aqui a linha do tempo aqui. Vou colocar ela aqui, posicionar, aumentar um pouquinho. E aí, à medida que eu for clicando no mês, o meu gráfico vai obedecendo esse mês. No caso, eu só tinha um mês lá selecionado, então ele só vai obedecer o mês de, na verdade, o mês de fevereiro. Então ele só vai obedecer o mês de fevereiro. E aí eu posso mudar a cor aqui desse layout aqui para ficar na cor que a gente já está trabalhando aqui. Então é a nossa linha do tempo. Então na medida que a gente clicar no mês, vai aparecer os valores do mês. Mas aí só está mudando um gráfico só. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui nesse outro gráfico. Vou aqui em analisar, alterar a fonte de dados, dar um OK. Vou lá no outro gráfico, analisar, alterar a fonte de dados, dar um OK. Só a gente fazer isso,
Agora eu já consigo vir aqui em conexões de relatório e marcar as nossas outras tabelas dinâmicas, os nossos outros gráficos. Então vou marcar os outros dois gráficos aqui e dar um OK. Então à medida que eu mudar o mês aqui, vai mudar todos os gráficos. Ele sumiu todos os dados porque no mês de março não tem nada de registro pra gente, só tem em fevereiro, mas aí se tivesse ia mudar automaticamente. Então nossa linha do tempo ela funciona como data. Vou inserir também uma segmentação de dados. Vou inserir uma segmentação de dados. Então vou vir aqui analisar segmentação de dados e eu vou fazer essa segmentação de dados por região. Então vou marcar por região, vendedor, só região e vendedor por enquanto. Dá um OK. Então eu tenho aqui vendedor. Vou vir aqui nas colunas, vou aumentar uma, deixar em 2. Aí vai ficar nesse formato. E aí eu consigo ajustar aqui. Vou pegar a outra também, botar aqui. Vou dizer que eu quero em 2 colunas. Vou ajustar aqui o tamanho. E aí eu quero o mês de fevereiro, que já está selecionado, e o vendedor Aurélio. Aí veja que está mudando apenas esse gráfico aqui, ó. Vou colocar o Francisco. Está mudando só esse gráfico. Era para estar mudando esse aqui também, o de pizza. Mas por que não está mudando? Justamente por aquilo que eu te falei. A gente tem que vir aqui sobre essa segmentação de dados. Vir aqui em conexões de relatório e marcar os nossos outros gráficos. Estão marcando, dando um OK. Agora quando eu mudar, vai mudar de todo mundo. Vou mudar para Marcos, vai mudar todos os 3 relatórios aqui. Rodrigo, Maria, tá mudando agora. Se eu quiser selecionar de mais de um, então eu vou clicar aqui em seleção múltipla. Estou no Francisco selecionado, posso selecionar o Marcos também. Aí vai aparecer os dados do Francisco, do Marcos. Ah, eu quero o Rodrigo também. Então vai ficar os 3 selecionados. Então Francisco, Rodrigo e Marcos está aparecendo aqui. Quero limpar esse filtro, então eu vou aqui limpar o filtro, vai aparecer todos. Aqui nessa outra segmentação de dados eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou vir aqui conexão de relatório e vou marcar as nossas outras 2 tabelas dinâmicas, que é correspondente aos outros gráficos também. Dá um OK. Então aqui eu posso selecionar o Francisco e dizer que eu quero apenas Centro-Oeste. Aí vai aparecer apenas os dados do Francisco, se bem que o Francisco não tem nenhum dado referente ao Centro-Oeste. Então apareceu na verdade só a Maria aqui, porque o Francisco não tem nenhum dado relacionado ao Centro-Oeste. Mas de acordo com quando você vai mudando aqui, ó, já vai alterando os 3 gráficos automaticamente. Quero ver só do Francisco. Aí você coloca aqui para selecionar múltiplo. Quero ver do Francisco e do Marcos. Francisco e Marcos e Maria e Aurélio. Então tá mudando os 3 gráficos aqui automaticamente. Aí você pode limpar o filtro. Ah, eu quero ver só referente ao Nordeste. Marcar só Nordeste. Quero Nordeste e Centro-Oeste. Então vou marcar múltiplo aqui e marcar o Centro-Oeste também. Então você vê que tá os 2 itens selecionados, Nordeste e Centro-Oeste. Quero região Sul também. Colocar o Sul, vai aparecer o Sul. Veja que está alterando os 3 gráficos. Aí eu posso limpar o filtro aqui e vai aparecer todos os dados de volta. A gente pode tratar esses gráficos, deixar ainda mais bacana. Eu vou clicar aqui nele, vou vir aqui em formatar e onde tem contorno eu posso tirar esse contorno, deixar sem contorno. Vou vir aqui no outro,
sem contorno. No outro, sem contorno. Veja que ficou uma aparência mais bacana. Podemos escolher outra cor, já que a gente está trabalhando com a cor verde. Então vamos aqui em Design e alterar cores. Alterar padrão de cores. Aqui no outro também. Alterar cores. E aí a gente tem essa aparência aqui. Então aqui a nossa dashboard, de acordo com o que vai alterando aqui o nome do vendedor, a região, o mês, vai alterando os nossos 3 gráficos. Ainda dá para a gente criar mais uma tabela dinâmica lá e colocar mais um gráfico aqui. E aí a gente vai renomear essa planilha aqui e chamar ela de dashboard. Então essa é a nossa introdução à aula de dashboard. Qualquer dúvida deixa no comentário, curte o vídeo se você gostou, compartilha com teus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E a gente também está gravando um vídeo de como criar uma planilha de controle de atestados, e a gente ainda está gravando um vídeo sobre ela. Então fica ligado, atento ao canal que está sempre vídeos novos aí. Então se inscreve no canal, um forte abraço e até a próxima.